Olá, tudo bem? Vamos seguir um pouco mais, estudando agora mais um item, mais uma parte da Constituição que trata de instituições responsáveis pela defesa do Estado e das instituições democráticas. Já falamos do estado de sítio, do estado de defesa, e quando a Constituição trata dessas questões relacionadas à defesa do Estado, das instituições democráticas, ela também trata das Forças Armadas e trata, finalmente, da segurança pública. São esses dois itens, aqueles que eu gostaria de comentar a partir das regras constitucionais, das principais regras constitucionais que tratam dessas questões, para a gente aqui deixá-las bem pontuadas e a partir daí você poder estudar com outras leituras, especialmente com a leitura do próprio texto constitucional. Das Forças Armadas, comecemos por elas. Forças Armadas, sabemos, isso está lá no artigo 142 da Constituição, mas nós sabemos, mesmo sem acesso a essa leitura, integram as Forças Armadas, a Marinha, a Aeronáutica e o Exército. As Forças Armadas é uma composição dessas três forças que juntas compõem o todo, Forças Armadas, que são dirigidas pelo presidente da República, que é comandante supremo das Forças Armadas, o artigo 84 da Constituição, quando se relaciona lá as atribuições do presidente da República, entre as atribuições do presidente da República está a de ser o comandante maior das Forças Armadas. Então é o último a decidir a respeito de qualquer questão relacionada às Forças Armadas, porque é o comandante supremo das Forças Armadas. E, além de ser o presidente comandante supremo, as Forças Armadas ainda serão dirigidas num plano imediatamente abaixo do presidente da República pelo ministro de Estado da Defesa. São as duas autoridades que estão na direção das Forças Armadas. De maneira mais próxima, o ministro de Estado da Defesa e de maneira suprema, o presidente da República, que é, nesses termos mesmo, considerado pela Constituição comandante supremo das Forças Armadas. Previstas no artigo 142, integradas pela Marinha, Exército e Aeronáutica. Naturalmente que não há aí nenhuma ideia, nenhuma relação de preponderância de uma em relação à outra. São as três forças, são as três armas que integram as Forças Armadas da República Federativa do Brasil, cujas competências, embora existam outras que decorrem de previsão legal, a Constituição já antecipa-se à decisão futura do legislador e já deixa demarcada alguma competência constitucional. As Forças Armadas têm competências constitucionalmente fixadas e exercerão outras competências que vierem a ser estabelecidas em lei. E as competências constitucionais estão aqui registradas no quadro: defesa da pátria, garantia dos poderes constituídos, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, da lei e da ordem, por iniciativa de quaisquer dos poderes, voltando aos poderes legislativo, executivo e judiciário. Essas as funções ou as competências constitucionais das Forças Armadas, que, nos termos do mesmo artigo 142, mais especificamente, lá do parágrafo 2º do artigo 142, devem ser organizadas com base em dois valores principais: disciplina e hierarquia. As Forças Armadas são organizadas a partir de uma relação hierárquica entre todos os que integram qualquer uma das partes dessas Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica. A estrutura organizacional das Forças Armadas é necessariamente hierárquica. E essa estrutura hierárquica permite que
uma entidade e um órgão composto por muitas pessoas siga as mesmas diretrizes, estabeleça, a partir dessas relações hierárquicas, uma coordenação, uma relação de subordinação que permita a ação conjunta e uniforme de todos que integram essa mesma organização. E se organiza dessa maneira por meio de uma figura que pode bem representá-la piramidal. A estrutura hierárquica é uma estrutura que se estabelece em forma de pirâmide. No ápice da pirâmide, nós encontraremos lá o comandante supremo das Forças Armadas, o presidente da República. Logo abaixo dele, o ministro de Estado da Defesa. E aí os comandantes, logo abaixo do ministro, os comandantes das 3 áreas, da Marinha, Exército e Aeronáutica. E assim, abaixo deles, nós fomos encontrando outras autoridades militares, até chegarmos à base da pirâmide, onde a atividade militar se realiza concretamente. Mas essa base da pirâmide, que está presente em muitos lugares ao mesmo tempo, estará agindo, estará desempenhando suas funções, sempre em razão de comandos hierarquicamente expedidos, comandos superiores hierarquicamente expedidos, que vão garantir, dada essa relação de hierarquia, vão garantir uma ação uniforme de todas as Forças Armadas, seja Marinha, seja Exército, seja Aeronáutica, o que é absolutamente necessário. Ao lado da hierarquia, também há uma exigência constitucional de que a organização das Forças Armadas se dê com base na disciplina, o que é muito compreensível. Hierarquia só funciona com disciplina. Hierarquia só funciona com disciplina no sentido de ser essa disciplina rigoroso atendimento ao comando legal e à ordem superior. Ordem superior expedida nas Forças Armadas é para ser cumprida rigorosamente, em função da necessidade de rigorosa disciplina que deve existir nessa organização. Claro, não se fala aqui de uma decisão superior absolutamente ilegal, absolutamente ilegal. Claro, aqui nós teremos algum espaço para descumprimento da ordem, que é manifestamente ilegal. Mas se não for esse caso extremo de ordem manifestamente ilegal, as ordens superiores devem ser cumpridas, com possibilidade de aplicação de sanções administrativas e criminais para aqueles que são destinatários desses comandos e os descumprem. Inclusive, nesse aspecto, há uma previsão constitucional que afasta ou diminui a possibilidade da utilização do habeas corpus contra punições disciplinares na esfera militar das Forças Armadas. Prisões que decorram de atos de indisciplina normalmente não são suscetíveis ao habeas corpus. A Constituição fez a ressalva. Claro que tudo, nós já aprendemos bem, tudo tem exceções, mas se a gente for tratar da regra, inclusive instrumentos que combatem o direito de liberdade, tem menor aplicação no âmbito das Forças Armadas. Tal a necessidade dessa organização ser uma organização disciplinada, e uma organização disciplinada que decorre de uma estrutura totalmente hierarquizada, do ponto mais alto da pirâmide até a base da pirâmide. Todos atuam de maneira uniforme, na medida em que atuam como desdobramento de ordens superiores expedidas e ordens superiores expedidas cujo cumprimento tem essa conotação de obrigatoriedade. O regime jurídico militar está previsto no próprio artigo 142 da Constituição e deve, como disse no início, estar previsto em lei. A Constituição já antecipa algumas coisas, mas deixa a organização
para a lei, mas entre aquilo que ela já estabelece nos incisos do artigo 142, parágrafo 3º, já dá para apontar duas questões que caem muito em concursos públicos. No âmbito das Forças Armadas, não há direito de greve, nem direito à sindicalização. Direitos que são consagrados aos servidores públicos de modo em geral, lá no artigo 37, já estudamos isso, da Constituição, para os militares das Forças Armadas, foram direitos absolutamente negados pela própria Constituição. É dizer, em princípio, os servidores, sim, civis, têm direito à greve e à sindicalização nos termos de lei específica. Esse direito foi negado aos militares, expressamente negados pelo parágrafo 3º do artigo 142 da Constituição. E além do artigo 142, um último artigo na Constituição trata dos militares e trata mais especificamente do serviço militar obrigatório. O serviço militar é obrigatório e no Brasil é obrigatório por expressa disposição constitucional. A Constituição estabelece isso lá no artigo 143. O serviço militar é obrigatório, desde logo isenta da obrigatoriedade as mulheres e os eclesiásticos, artigo 143. Isso não quer dizer que mulheres e eclesiásticos não possam ser convocados para tarefas especiais, em circunstâncias especiais. Apenas estão isentos do serviço militar obrigatório, mas podem ser chamados, sim, para tarefas específicas, com base em lei, podem ser chamados a contribuir, mesmo sendo mulheres e eclesiásticos que, em princípio, estão isentos desse serviço militar obrigatório. E ainda, digno de registro, é a possibilidade, quando se fala em serviço militar obrigatório, é a possibilidade da objeção de consciência, da exceção de consciência, que está previsto já lá no artigo 5º da Constituição Brasileira, que permite que as pessoas não se submetam às obrigações legalmente impostas por escusa de consciência, por questões religiosas, por questões filosóficas. As pessoas podem não quererem se submeter ao serviço militar obrigatório, por exemplo. A Constituição dá essa possibilidade e chama isso, a doutrina, de objeção ou escusa de consciência. É uma questão de consciência, uma questão religiosa, uma questão filosófica que me impede, em função disso, de me submeter a uma obrigação que é imposta a todos. É possível isso. Veja como a liberdade que temos é ampla, inclusive de não nos submetermos às obrigações que são impostas a todos. Se não o fizermos por uma escusa de consciência, é possível. Mas, em contrapartida, claro, haverá a necessidade de cumprimento de obrigações alternativas. A escusa de consciência não é para simplesmente permitir que alguém não se submeta a uma situação ou uma obrigação imposta a todos. Tudo bem, respeitemos a questão de consciência, a questão religiosa, a questão filosófica, mas este que se afasta do cumprimento dessas obrigações estará sujeito a uma obrigação alternativa. Não é uma questão de sanção, não é uma questão de aplicação de penalidade, não é isso. É apenas a imposição de uma obrigação alternativa. Ele não é obrigado mesmo a submeter aquela atividade, no caso aqui em comento, o serviço militar obrigatório, por uma questão de consciência, mas dele será exigida uma obrigação alternativa, o que é absolutamente razoável. Bem, falamos até aí das Forças Armadas, artigos 142 e 143, e ainda encontraremos na Constituição, no artigo 144, referências à segurança pública, dentro desse contexto também da defesa do Estado e das instituições democráticas. E quando se fala em segurança pública, claro que fala-se também na defesa das próprias pessoas, né, do patrimônio das pessoas, da integridade física das pessoas. A segurança e a segurança pública
antes de estarem aqui previstos pela Constituição como instituição que se encarrega da defesa do Estado, das instituições democráticas, a segurança pública é um direito social que todos nós temos. Está consagrado lá pelo artigo 6º da Constituição brasileira. Todos nós temos direito à segurança pública. É uma das principais funções do Estado. Garantir um ambiente de segurança, em que possamos viver com segurança, possamos nos relacionar com outras pessoas com segurança, num ambiente de segurança, num ambiente que dê essa impressão de segurança, e quem sabe mais do que a impressão de segurança, uma segurança efetiva, de que não seremos molestados no nosso domínio jurídico, seja o domínio jurídico relacionado à propriedade, seja o domínio jurídico relacionado à própria integridade física nossa, dos nossos parentes, das nossas pessoas, daqueles que nos circulam nas nossas relações. O Estado é responsável por isso. E é responsável por isso não só pelo artigo 6º, que nos dá esse direito social, mas porque o artigo 144 da Constituição fala expressamente disso. A segurança pública é dever do Estado. É dever do Estado e é direito e responsabilidade de todos. Todos nós nos responsabilizamos pela segurança pública. Todos nós temos o direito à segurança. E na medida em que temos um direito à segurança, nós temos o direito de exigir do Estado uma prestação. É algo que o Estado deve nos oferecer. É algo que o Estado deve nos oferecer por intermédio de políticas públicas, por intermédio de atividades voltadas à satisfação desse nosso direito e à realização de um dever que, conforme prevê o artigo 144, é dever do Estado. E lá no artigo 144, a Constituição indica quais são os órgãos que integram a segurança pública, dizendo e fazendo referência aos seguintes órgãos. Eu vou aqui chamando a atenção para aquilo que é importante. Polícia Federal, artigo 144, parágrafo 1º. Polícia Rodoviária Federal, 144, parágrafo 2º. Polícia Ferroviária Federal, parágrafo 3º do 144. Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros. Podemos dizer o seguinte: esses três primeiros são integrantes da organização da administração pública federal. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal. A Polícia Federal, ela é responsável pela Polícia Judiciária. Significa que a Polícia Federal é encarregada, além de outras competências que a Constituição prevê, é encarregada de realizar atividade de apuração de crimes no âmbito da competência da Justiça Federal. Quem faz apuração de crime, quem faz investigação é Polícia Federal, no âmbito da competência atribuída à União e à Justiça Federal. As outras duas polícias, Rodoviária e Ferroviária Federal, são polícias que podemos chamar de polícias ostensivas, de patrulhamento. Polícia que deve estar em atividade ostensivamente, realizando patrulhamento nas rodovias federais e nas ferrovias federais. Nas ferrovias federais, em menor quantidade, já que a malha ferroviária federal brasileira não é tão grande e nem funciona tanto quanto era de se esperar. Isso acaba dando à Polícia Ferroviária Federal uma atuação mais acanhada do que nós vemos, porque se trata de uma polícia ostensiva. Na Polícia Rodoviária Federal, nós encontramos aí realmente patrulhamento. As rodovias federais são patrulhadas pela Polícia Rodoviária Federal no âmbito dessa atribuição de polícia preventiva, de polícia ostensiva, de patrulhamento, enquanto a Polícia Federal realiza atividade de polícia judiciária. Ao lado dessas três instituições relacionadas à segurança pública no plano federal, nós teremos as polícias civis e as polícias militares e corpos de bombeiros. Estes órgãos de segurança pública vinculados aos estados e Distrito Federal.
são vinculados aos governadores dos estados e do Distrito Federal. Polícia Civil, sempre administrada por delegado de polícia, que é um cargo próprio de bacharel em direito, que tem conformação de atividade jurídica. Necessariamente a Polícia Civil é dirigida por delegados de polícia na sua estrutura de execução, e a Polícia Civil no âmbito dos estados realiza aquela atividade de polícia judiciária que no âmbito federal é realizado pela Polícia Federal. Tem a mesma função, além de outras que vierem a ser estabelecidas em lei. A função principal da Polícia Civil, vinculada aos governadores dos estados, é a atividade de polícia judiciária. Por outro lado, a polícia militar ou as polícias militares nos estados é que se responsabiliza por aquele patrulhamento, por aquela polícia preventiva, por aquela polícia ostensiva que está nas ruas, deve estar nas ruas patrulhando, realizando no dia a dia essa atividade de segurança pública e garantindo nosso direito à segurança pública, e que é, em contrapartida, um dever do Estado. Só para concluirmos, os corpos de bombeiros também são vinculados aos governadores dos estados, são órgãos estaduais, e os corpos de bombeiros, além de outras atribuições previstas em lei, são responsáveis, por força de expressa previsão constitucional, são responsáveis pela atividade de defesa civil. A atividade de defesa civil necessariamente será coordenada, será realizada e coordenada pelos corpos de bombeiros, que são instituições da segurança pública vinculadas, tanto quanto as polícias militares, aos governadores dos estados. Por fim, uma referência importante: nos municípios também é possível nós termos algo de segurança. Talvez não pudéssemos chamar de segurança pública com os contornos que nós estamos a estudar até agora, mas é possível que os municípios tenham suas guardas municipais. Mas não são órgãos de segurança pública, no sentido de não serem órgãos que garantem a segurança do público, mas são responsáveis pela proteção dos bens, serviços e instalações dos municípios. Portanto, diferente da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civis, diferente, tem alcance muito restrito, apenas responsabilizando-se pela proteção de bens, serviços e instalações daquele município onde a Guarda Municipal foi instituída. Portanto, é possível aos municípios instituírem algo próximo de segurança pública, está na Constituição, na parte em que ela trata da segurança pública, mas com esses contornos que nós vimos mais restritos para a proteção dos bens, serviços e instalações dos próprios e respectivos municípios. Assim, chegamos ao fim dessa jornada em que estudamos de uma maneira panorâmica e estrutural as Forças Armadas e a segurança pública, segundo esses contornos constitucionais. Despeço-me aqui desejando bons estudos, desejando todo sucesso na sua jornada, na sua empreitada. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.